Olá, povo de Deus, tudo bom? Deus abençoe a todos vocês. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar, como sempre, do amor de Deus, né? Que o amor ágape, que cruza a fronteira, né? Então, o amor de Deus é isso, o amor que não tem limites, o amor que ele vai além do que a gente pode imaginar. Ai de nós, se não fosse o amor de Deus na nossa vida, na nossa casa, enfim, né? E é por isso que estamos aqui, sempre para falar do amor de Deus. Independente de qual situação, meus irmãos, aqui a gente estamos chegando, se aproximando do final do ano, aonde as pessoas estão envolvidas com muitas coisas, envolvida com muitos que fazer. E por isso, muitos acabam dando aquela esquecidinha de consultar a Deus nos seus momentos de lutas. Ele acaba esquecendo de consultar ao Senhor e toma decisões precipitadas. E uma coisa que a gente nunca tem que fazer é tomar decisões precipitadas. A gente tem que tomar decisões sempre na confiança do Senhor, né? Na ordem de Deus. A Bíblia vai nos dar exemplo de Saul, que Saul ele tomava decisões precipitadas. Ele tomava decisões que não agradava ao Senhor, né? Até que no início ele começou a fazendo bem, agradando a Deus, fazendo aquilo que Deus mandava. Depois, o seu eu, a sua arrogância, a sua prepotência foi aumentando. E Saul foi tomando decisões cada vez mais desastrosas e desagradante a Deus. E Deus, ele gosta quando a gente se direciona para Ele, pedindo a sua ajuda. Porque o que Deus mais quer em nós é nos ajudar. O que Deus quer mais em nós é fazer a gente entender que Ele é que está no comando. E é isso que atrapalha as pessoas, quando as pessoas não entendem dessa forma. Quando as pessoas não entendem que é Deus que está no comando. E faz como Saul fez. E acabamos que toda vez se dando mal. Mas não é isso que Deus quer conosco hoje. Deus quer que a gente toma a palavra do Senhor por exemplo e fazer aquilo que Deus nos ordena a fazer. Alguém perguntou uma vez o que eu achava da Bíblia. O que era a Bíblia? O que a Bíblia se resume? E eu posso lhe dizer, a Bíblia ela se resume a uma coisa, a obediência. Também falaram isso ao meu pastor Marcos, e pastor presidente do ministério, e ele disse que a Bíblia se resume à obediência. Meu irmão, a gente pode ser o que ser, fazer o que fizer, mas se a gente estiver na desobediência, não tem como. Não tem como a gente prosseguir, não tem como a gente caminhar. A gente faz o que fizer. Imagine você no teu trabalho. Se você for um empregado e você começar a desobedecer os teus patrões,
será que ele vai se agradar? Será que eles vão se agradar? Claro que não. Eles não vão se agradar, eles não vão reconhecer você como uma pessoa, não vão nos reconhecer como uma pessoa que gosta de trabalhar. Eles vão reconhecer uma pessoa preguiçosa, uma pessoa desobediente, simplesmente. Ah, mas eu não sou empregado, eu sou patrão. Vai da mesma forma. Já imaginou você ter um funcionário? E esse funcionário, tudo que você faz, ele te desaponta? Ele não, tudo que você ordena, ele não faz? Tudo que você manda ele fazer, quando ele faz relaxado. Você vai se agradar? Não, né? Pai, a mãe, ou seja lá quem for, se tiver um filho desobediente e outro obediente, você acha quem que vai ser mais honrado? Dificilmente o desobediente vai ser mais honrado, irmãos. Porque o que vai ser mais honrado, geralmente, nem toda vez isso acontece, mas quem vai ser mais honrado, geralmente, é o obediente. Então, é dessa mesma forma com Deus. Nós um dia decidimos servir ao Senhor. Essa foi uma decisão nossa. Foi Deus que enviou os seus servos para vir lá falar conosco, mostrar o caminho, mostrar Jesus. Foi Deus que foi lá, mandou os seus servos pregar, anunciar o Evangelho. Mas ninguém nos obrigou. Principalmente, eu digo por mim, ninguém me obrigou a aceitar Jesus, a me converter. Insistiram muito, mas não me obrigaram. Eu, de livre, espontânea vontade, vim e aceitei ao Senhor Jesus e sirvo a Ele até hoje, faz muitos anos. E sirvo ao Senhor até hoje, pela misericórdia de Deus. Mas se um dia eu decidir sair, é a minha opinião também. Não vai mudar, Mesmo que Deus venha e ensinar o caminho, falar, enviar outras pessoas, mas se eu quiser sair, Deus não vai fazer nada, irmão. Ele pode, mas ele não vai fazer, ele vai deixar a pessoa tomar a atitude que ele quer. Porque para depois não vir cobrar o Senhor, dizer que ele só está lá porque Deus que obrigou, e Deus não obriga ninguém, meu irmão, ninguém. Muitas das vezes Deus coloca as pessoas no leito para a pessoa entender que o Deus está chamando ele. E Deus é necessário colocar ele no leito para que ele venha entender esse propósito de Deus, Porque Deus sabe em quem ele vai salvar, quem é que vai, de que forma a pessoa vem para ele. Deus sabe se eu vinha para ele com saúde ou sem saúde. Deus sabe com outras pessoas, que muitas das vezes as pessoas estão tão apegadas no mundo que Deus permite com que ele caia um pouco no leito, para ele lá no leito ele refletir. Lá no leito ele vai refletir, ele vai pensar. E ele pensando, toma as novas atitudes dele e ele vai fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus lhe ordena. Imaginou isso? Então Deus está falando conosco neste momento. Está passando por problema sério, problema de saúde, problemas financeiros,
ou familiar, não sei. Mas se estiver passando, irmãos, creia que é Deus permitindo. Às vezes não é nem Deus que está mandando, não é nem Deus que coloca, mas Deus permite, porque há essa situação. Tem aquilo que Deus manda e tem aquilo que Deus permite, que para que a gente possa refletir, pensar e dizer assim: Senhor, eu quero te servir, eu não vim pela dor. Aleluia. Graças a Deus por isso. Deus me guardou desse momento, desse período. Porém, muita gente vem pela dor, irmãos. Deus fala, Deus usa pessoas para falar com essas pessoas, mas eles não vêm. E é permitido que Deus coloca eles um pouquinho para refletir a sua vida, e o que é que ele está passando no seu ministério, tá? É por isso que tem muitos pregadores hoje que estão aí anunciando o evangelho, mas passaram por aperto para poder chegar onde Jesus. Mas aqueles que não vieram, infelizmente, fazer o quê? A palavra é pregada, é anunciada, mas a pessoa vai se quiser. Como diz a palavra: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está bem explicado. Aquele que quiser, é o Jesus dizendo, Jesus falando: aquele que quiser, tome, cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É dessa forma que Deus fala com cada um de nós, pelos detalhes, Mas depois que a gente já está na presença do Senhor, agora é a hora da mudança. Agora é a hora da gente mudar nossos comportamentos. Tem pessoas, irmãos, que aceita Jesus e continua mentindo muito. Tem gente que aceita, tem gente que não muda em nada, irmão.